Sejam bem-vindos ao 4º episódio do podcast Psique. Eu sou Ariane Rios, sou psicóloga e anfitriã do podcast Psique. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Mirna, né, que foi minha professora na graduação, lá na Universidade de São Francisco, uma pessoa que eu tenho muito carinho, foi minha supervisora de estágio em psicologia social, é uma referência para mim, profissional, né, acadêmica. Então quero agradecer muito sua presença, viu, Mirna? Seja bem-vinda. E quero falar um pouquinho aqui a respeito da sua formação, para que as pessoas te conheçam. Então, a Mirna é psicóloga, né? É doutora em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP, especialista em saúde, né? Pela Faculdade de Medicina da USP, saúde coletiva, né, Mirna? E professora na Universidade de São Francisco, na graduação e na especialização em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial. Então, muito bem-vinda aqui ao podcast. Hoje o nosso bate-papo, né, vai ser sobre saúde mental. É claro que um tema que hoje é um pouco mais acessível assim, para as pessoas, tem sido cada vez mais manchete, cada vez mais notícia, vamos dizer assim, né? Mas isso não quer dizer que ainda não seja cercado aí de tabus, de preconceitos, né, de alguns desafios. E aí, para a gente começar essa conversa, Mirna, eu quero trazer aqui, né, um dado de um relatório aí da Organização Pan-Americana de Saúde, né, que é intitulado aí, Nova Agenda para a Saúde Mental nas Américas. E esse relatório, ele recomenda, então, aos líderes, né, e tomadores de decisão que garantam que a saúde mental seja colocada no topo da agenda política e integrada a todos os setores e políticas, a fim de enfrentar o agravamento das condições de saúde mental nas Américas devido à pandemia aí da Covid-19. Acho que se teve algum saldo positivo, né, que a gente pode dizer positivo da pandemia, é que ao menos a agenda da questão da saúde mental, ela ficou evidenciada, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tem visto essa questão, né, da saúde mental no pós-pandemia. Você realmente sentiu esse agravamento, né, nas condições de saúde mental? O relatório, ele fala, né, que durante a pandemia os transtornos depressivos maiores aumentaram aí em torno de 35% e os transtornos de ansiedade em 32%. Além disso, ele fala que o álcool foi responsável por mais de 5%, né, de todas as mortes nas Américas. Então, eu acho que é com esse panorama, assim, que o relatório traz, que eu queria que a gente começasse a nossa conversa e te ouvir um pouco a respeito disso. Bom, boa tarde, Ariane. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo aqui o podcast Psique. É um prazer estar aqui com você, né? A gente já se conhece há muitos anos. Sim. E para mim é muito gratificante estar aqui, né? Porque nesse período, né, eu tenho acompanhado a sua trajetória, o seu trabalho, sempre muito sério, com um grande comprometimento aí, né, nesse campo da psicologia social. Sim. E muito bacana aqui esse espaço, né, agora, que eu acho que é importante a gente poder fazer essa discussão sobre saúde mental, né? Sim. Então, eu quero agradecer esse teu convite para estar aqui hoje, né, com você e com todas as pessoas que estão assistindo. A questão da saúde mental, né, eu acho que ela ganha um destaque aí num contexto da pandemia, mas assim, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela já está falando, já está sinalizando isso, a questão da necessidade de a gente olhar para o impacto, né, dos transtornos mentais na população, na sociedade, há décadas. Né? Lá na virada do século, eles já falavam que a depressão ia ser a segunda maior causa de adoecimentos, né? Em 2020, a gente já passou 2020 com pandemia. Então, assim, o que a gente vê? Que eu até vou discutindo isso, né? Na graduação, com os alunos, na especialização em saúde mental, que a situação já estava ruim. Né? Já estava uma situação grave. A pandemia só veio piorar isso tudo. Mas eu acho que tem esse dado interessante, digamos assim, né? Sim. Que pelo menos esse momento, eu acho que explicita, né? Assim, essa necessidade traz à tona, né? Traz à tona essa necessidade efetivamente a gente olhar para a questão, né, dos transtornos mentais, dos cuidados da saúde mental, quais são os fatores, né, que afetam, né, a questão da saúde mental da população.
né? A gente sabe aí que, por exemplo, né, alguns dados né, que a gente teve aí de pesquisas da Organização Mundial de Saúde, né? O Brasil, ele é o país com mais taxa de ansiedade do mundo, né? Então, digamos, consumo altíssimo, né, de ansiolítico, sim, de benzodiazepínicos, né? Tem uma farmácia que abre a cada esquina, essas farmácias, sim, né, assim, acabam vendendo muitos psicotrópicos também, né? Você tem uma saída muito grande de psicotrópicos. Sim. A gente tem aí a maior taxa de depressão da América Latina, a terceira maior taxa de depressão do mundo. Né? A gente fica em 8º lugar na taxa de suicídio. Então, assim, o Brasil tem taxas muito graves, né? Lógico que as pessoas questionam, né, a questão do excesso de diagnóstico, de como que é dado o diagnóstico, de Sim, ter uma coisa muito crítico, superficial. De ter um olhar crítico com relação também, né, às novas edições do DSM, que eu acho que tudo isso é uma reflexão importante, mas a gente não pode fechar os olhos que realmente a gente tem um mal-estar, né? E um grau de sofrimento psíquico muito significativo aqui, né? Talvez. Isso não minimiza, né? Porque isso a gente vê empiricamente no nosso dia a dia, né? No nosso convívio social, né? Eu vejo isso na graduação, né? Eu trabalho com adultos jovens, então a gente percebe que teve realmente, né? Nesse pós-pandemia, um grau de adoecimento, principalmente com transtornos de ansiedade, muito forte, né? Às vezes, assim, um aluno passando mal em sala de aula, precisando ser socorrido. Sim. Isso não só, né? Assim, eu vejo professores também de outros cursos da graduação, isso daí acabou ficando uma coisa frequente, a ponto da gente discutir, né? Às vezes, em capacitações para os docentes, como que a gente lida, né? Qual o manejo que a gente dá para a crise de ansiedade, né? Além da questão pedagógica, né? Então, é uma situação bastante preocupante, né? Eu sinto assim, quando a gente estava, né, não podemos dizer exatamente que passou, né, mas enfim, lá no auge da pandemia e tudo mais, tinha aquela discussão de que todo mundo está no mesmo barco, porque é uma coisa, né, mundial, mas é claro que quando a gente tem outros fatores, né, por exemplo, de vulnerabilidade, né, socioeconômica, de desemprego, de condições de moradia, tudo isso agravou a vivência, né, a convivência, que aí a gente pode pensar, sei lá, em fatores de risco para a questão aí de saúde mental. A gente não estava todo mundo exatamente no mesmo barco. É claro que perante, né, o tratamento, que naquela época ainda estava tudo muito, né, desconhecido, qual que era o manejo, ali sim. Mas as condições em que cada um, né, atravessou a pandemia foi muito diferenciada, né? Tinha gente que podia ficar em casa e tinha gente que não podia. Né? E tinha gente que estava em casa em uma condição muito, né, desfavorável. Tinha gente que estava na rua, enfim, a gente não estava todo mundo exatamente, né, no mesmo barco. Mesma situação. Mas você veja que realmente, né, o Brasil tem uma questão assim de que já tinha esses apontamentos, né, há décadas, vamos dizer assim. E aí precisa acontecer uma coisa deslocada, né? Que não tinha uma correlação direta com a questão de saúde mental, para o holofote vir nisso, porque acho que ficou insustentável, vamos dizer assim, algumas coisas que talvez tinham um manejo diferenciado, né? Porque acabou afetando a economia, o mundo do trabalho, e aí também o tema fica mais a produtividade das pessoas, né? E aí o tema ganha um destaque, né? Mas assim, aqui o canal, né, o podcast, Mirna, eu tenho muita preocupação, assim, de tornar a psicologia algo mais acessível, né, de democratizar um pouco isso. Me incomoda muito ainda essa ideia de que a psicologia ou a saúde mental, por vezes, ainda é um luxo, vamos dizer assim, né. E eu queria que você falasse, assim, porque quem nos assiste nem sempre é um profissional, né, da área, às vezes é o público leigo. Como que você enxerga, né, esse conceito de cuidado em saúde mental? Porque às vezes as pessoas, assim, talvez tenham aquela ideia de que quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de psiquiatra, de psicólogo, né, de uma coisa que é muito, talvez, pouco acessível. E para as pessoas mais vulneráveis, especialmente, né,
pode parecer um termo meio vago, meio abstrato, ou aquela coisa assim, para uma pessoa que tem um transtorno mental grave, né? Não tem talvez essa dimensão de promoção de saúde, de uma visão mais integral. Queria que você tratasse disso assim com a gente, né? Num conceito mais ampliado. Tá. Então, eu acho que essa discussão sobre saúde mental, ela ainda é muito cercada de preconceitos, de representações aí, né, que vão passando ao longo dos séculos. Quando às vezes a gente fala a gente está discutindo, né, uma questão de conscientização, tal. A gente está falando muito mais de doença mental, de transtornos mentais do que de saúde mental, efetivamente, né? Porque se a gente for pensar no campo da saúde, a gente sempre pensa, né, que você tem várias frentes de ação, né, que é a prevenção de adoecimentos, a promoção de saúde, e o tratamento e reabilitação, né? Hoje em dia, assim, tipo, até tanto a medicina quanto nós, a psicologia, a gente ainda tem uma prática muito dentro de um campo curativo, né? De tratamento. Das doenças, então, a gente pega né? já a pessoa adoecida. Eu brinco assim, ninguém vem para o psicólogo, eu tô feliz, quero me conhecer melhor. Eu quero me conhecer melhor, né? E gastar um dinheirinho aqui com você, né? Isso. Né? A pessoa vem com uma demanda, ela vem com um sofrimento. E eu acho que a gente precisa, e nós psicólogos, nós somos muito formados para isso, né? Pensar a partir de sintomas, de queixas, de demandas, pensar, né, um processo psicoterapêutico, de grupo, individual. Eu acho que a gente precisa ampliar isso para pensar prevenção e promoção de saúde mental, né? Eu acho que o grande avanço que a gente precisa dar nessa discussão, porque aí a gente vai estar falando no campo da saúde mental, é como que a gente pensa uma questão de promoção de saúde mental, porque a gente vai ter que pensar, inclusive, a nossa sociedade, né? Sim. Porque quando você pensa esse nível de transtorno mental que a gente tem no âmbito mundial, eu não vejo isso só como sintoma dos indivíduos, né? Porque como eu tenho essa formação como psicólogo social, eu vejo isso como um sintoma social, né? O sintoma de uma sociedade. Ao longo do tempo, eu acho que no campo da saúde mental, ela foi, até se você pega, né, a questão da história da psiquiatria, tudo, sempre ficou muito, a saúde mental ela ficou muito associada a transtornos mentais e transtornos mentais severos, né? Então, aquele paciente... Condições de internação. Sim, internação no hospital psiquiátrico, a tal da loucura, né? Então, a esquizofrenia. Então, ganhou um estigma, né? Que era aquele paciente, aquela pessoa que ficava internada no hospital psiquiátrico. E esses recebiam intervenção, né? Eles recebiam intervenção, né? Enfim, muito violento. Sim, nem vou entrar na discussão, né? Então. E aí, isso é todo um processo que precisa se desconstruir, porque ainda a gente tem isso, né? Eu não vou... Eu não vou, às vezes, assim, tipo, passar no psicólogo porque isso é coisa de louco, ou não vou passar no psiquiatra porque isso é coisa de louco. E eu acho que num nível mais sutil, desculpa te interromper, né? Mas, às vezes, pessoas que não têm esse julgamento, mas na ordem, né, de prioridade das coisas, vão talvez priorizar, não estou dizendo que ter um tratamento de beleza, alguma coisa, né? Não seja algo que a pessoa também, que seja importante para ela. Sim. Mas, assim, na hora de escolher, sabe? Eu vou gastar tanto e talvez não vai questionar isso num salão de beleza, mas na hora de ter, né, um investimento para a saúde mental, né, como algo de promoção, de prevenção. Cuidado. Não, tá muito caro. Sim, né? Sim. Eu acho que assim, né, a gente, o campo da saúde mental, ela ainda sofre muito estigma, seja da loucura, então eu não sou louco, não isso, disso. Seja isso é frescura, isso é fraqueza, né? Assim, eu sou uma pessoa eu posso dar frágil, conta. Eu sou uma pessoa menor, eu sou uma pessoa mais desqualificada, porque é como se eu não conseguisse dar conta daquilo que é a vida, que eu precisaria dar conta e que todo mundo dá conta. Então, isso é um sinal de fraqueza, fragilidade ou de frescura. Então, eu acho que é um processo de desconstrução dessas representações, né? Eu brinco quando, né, eu vou discutindo essa questão, que eu acho que a gente tem que pensar, né? Porque pensando assim, né? A gente trabalha em equipe multidisciplinar e você vê as diferentes frentes, né, da área de saúde. Então,
Quando eu era criança, por exemplo, tinha, e ainda mantém, né? Tinha até toda aquela campanha a campanha do flúor nas escolas, sim, sim. saúde bucal nas escolas, tal. E desde pequeno a gente ia sendo educado, a escovação, tal, eu lembro também. Esse cuidado da saúde bucal. Por que a gente não pode pensar isso com relação à saúde mental também? Sim. Porque saúde mental é um cuidado, porque assim, a gente nem pensa nisso. O problema é que a gente só pensa nisso quando virou uma estatística virou uma estatística, quando a gente já está doente. A gente não pode pensar... A gente não pensa isso para Kari, não é? Sim. Por que a gente pensa isso no ponto de vista da saúde mental? Então, eu vou pensar a questão da saúde mental quando eu estou adoecido. Eu acho extremamente importante você fazer os processos de educação em saúde, que aumentou bastante, né? Que o pessoal fala um pouco da psicoeducação. Isso. De falar de, por exemplo... então prestar atenção em determinados sinais, determinados sintomas. Mas isso já é uma prevenção secundária, né? Secundária, quando assim, para fazer um diagnóstico precoce, quer dizer, quando a pessoa já está no quadro de adoecimento ou de sofrimento intenso. Então, a gente tem que pensar antes disso. Mas eu acho que a dificuldade de a gente pensar a saúde mental é cultural, mas tem uma questão social que, assim, para a gente promover saúde mental, a gente tem que pensar em qualidade de vida e qualidade de vida da população. E se a gente pensa a qualidade de vida da população, você vai ter que pensar trabalho. Estruturalmente como a gente está organizado. Você tem que pensar como os organizadores. Ela está montada, né? Porque, por exemplo, eu estava... vendo alguns índices, né, de afastamento por transtorno mental no âmbito do trabalho, que é uma área muito importante da nossa vida e uma área que também nos adoece muito. Com relação ao transtorno mental, essa questão fica em terceiro lugar. Ou seja, de afastamentos, né? Você pega não é pouca coisa. É o terceiro lugar, então é muita coisa, é muita gente que está se afastando por conta disso, né? Porque muitas vezes... Isso, aqueles que conseguiram, né? E a gente sabe que não deve é fácil, ter uma subnotificação. Sim, tem uma subnotificação significativa aí, porque você sabe que, assim, né? Lógico que tem, né, questões do sujeito, porque quando a gente fala da saúde mental, como qualquer âmbito humano, é uma questão complexa. Sim. Então, tem questões que são ligadas ao sujeito, à subjetividade, né, à personalidade desse sujeito, alguns mas também fatores... tem um contexto, às vezes, situações de vulnerabilidade econômica e social, e você tem muitos contextos de trabalhos que são insalubres, né? Com certeza. E você sabe que, assim, essa formação, né, em saúde coletiva, em psicologia social, é uma coisa, assim, que não tem mais como a gente olhar para os fenômenos sem enxergar esses outros determinantes, né? Eu que agora retomei a prática clínica, por mais que você esteja lá, você está com um sujeito, claro que você vai se atentar mais à questão, né, da subjetividade daquela pessoa, mas ainda assim, a hora que você consegue localizar, né, o quanto que essas estruturas, né, podem contribuir, e aí é claro, você vai fazer essa conta, essa equação e quais escolhas... E qual é eu costumo dizer assim, quais são os possíveis sociais dentro dessa... Né? Porque a gente fala, às vezes, num discurso, né, muito assim, de que você pode tudo, depende da sua escolha. Sim, muito individualista, individualizante, né? E aí invisibiliza, né, essas outras... Sim, a gente precisa considerar, né, o contexto do sujeito. Sim. Né, assim, tipo, acho que é isso que... por exemplo, a psicologia social, ela agrega na nossa prática clínica, né? Sim. Esse olhar sempre da relação. E aí, quando você também fala, né, só resgatando um pouquinho aí da sua pergunta, da questão da vulnerabilidade social, e aí, assim, tipo, se a gente tem uma diferença social com relação ao acesso, sim. Temos, né? Isso e também em âmbito mundial, porque quando você vai ver também pesquisas do OMS, o que a gente percebe? Você tem, né, um acesso a tratamentos de saúde mental muito maior em países ricos do que em países pobres. Mas mesmo nos países ricos... Ainda assim, por exemplo, a OMS fez uma pesquisa e em países ricos... tinha um indicativo de mais ou menos 30% a 50% das pessoas com necessidade de atendimento não tinham atendimento.
Em países pobres, em países pobres em desenvolvimento, que é o nosso caso, ia de 75% a 85% das pessoas não tinham acesso ao tratamento, que é muita Ou gente. seja, e acesso ao tratamento, ao né? tratamento. Aquelas que já têm uma dificuldade significativa, né? Outro dado que eu acho que é importante, interessante, porque às vezes a gente também fica, né, fazendo algumas discussões no âmbito da gestão, às vezes, dos municípios, né? Sim. Com relação até à questão mesmo das equipes e tal, mas tem contas que não fecham. Sim. Né? A gente precisa ter um olhar mais amplo sobre isso. Então, por exemplo, né, tinha um dado que em países ricos você tinha 70 profissionais de saúde mental para 100 mil habitantes. Tá. Em países pobres e de média renda, você tinha 2 profissionais de saúde mental para 100 proporção mil habitantes. Pensando que mais ou menos 1/10 da população ao longo da vida vai precisar de um tratamento, para um profissional ficava 5 mil habitantes, ou 5 mil pessoas com transtorno mental. Não fecha, né? É uma conta que não fecha. Né? Então, assim, precisa efetivamente de investimento, né? Financeiro, político, de estrutura. E eu acho que é interessante, né? Eu trouxe o dado desse relatório porque ele traz essa dimensão mesmo, porque isso tem a ver com política, né? Com escolhas, né? Com questão de orçamento e tudo mais. E eu estou pensando muito aqui, eu trabalhei muito tempo na Defensoria Pública, né, Mirna? Uhum. E ali, um serviço, né, da área jurídica, eu era psicóloga ali dentro, chegava muita demanda de saúde mental, porque naquela ocasião as pessoas buscavam muito, as famílias buscavam muito, querendo judicializar o pedido de internação compulsória por questão de álcool e drogas ou de transtorno mental. E aí é claro que a gente buscava evitar essa judicialização, promover o acesso para a rede e tudo mais. Esse era o meu papel ali, né? Mas eu me lembro, assim, nesse esforço de fazer esse acesso para a rede substitutiva e tudo isso. Primeiro, um esforço com o município para a criação dos serviços. Né? E depois, para conseguir, né, mudar esse paradigma também das famílias e dos usuários, que existiam outras alternativas, né, de tratamento comunitário. Mas ainda assim, né, depois de implantados os serviços, eu me lembro de ouvir uma mãe, assim, foi muito significativo. Ela falou assim para mim: nossa, mas o meu filho, ele precisa chegar nesse nível, nesse agravamento para eu conseguir acessar. Sim. E aquilo foi uma discussão que faz sentido, porque daí, é claro, você vai falar com o pessoal, por exemplo, na atenção básica, tem algumas iniciativas nesse sentido, mas ainda são muito tímidas, né? Assim, em termos de que... E eu tenho estudado um pouco, né? Acho que na época da formação não era uma coisa tão presente. Hoje eu tenho visto como algo complementar, né? Não que vem substituir a minha base teórica e tudo mais. Mas a psicologia positiva tem trazido um pouco dessa discussão, assim, né? A gente precisa sair desse paradigma de pensar na doença e vamos pensar, né, nas capacidades. Eles falam de virtudes, de forças de caráter, mas um pouco no sentido de estimular e reconhecer, né, aquilo que a gente tem de preservado, vamos dizer assim, né? De capacidade em saúde mental. Então, isso tem trazido uma luz, assim, acho que interessante. Mas isso foi muito chocante, assim, para mim, porque em última instância é isso mesmo que acontece. A pessoa vai conseguir acessar a hora que tiver uma situação mais grave. Sim. E assim, eu partilho, por exemplo, né, dos pressupostos, né, tanto do SUS, quanto da forma psiquiátrica, quanto do movimento da luta antimanicomial, né? Mas eu acho que tem uma questão que precisa ser olhada e precisa ser pensada, que eu acho que é isso, né? Sempre teve um investimento maior, né? Uma discussão maior no campo dos transtornos mentais severos e questões de álcool e drogas. Sim. Né? Então, quando se pensa a questão dos manicômios, das internações e tal. Mas se a gente for pensar, os transtornos mentais severos e dependência química é uma parcela que a gente da demanda, né? Da demanda, né?
De prevenção, né? Sim, e se a gente for pensar, epidemiologicamente, o que a gente tem mais na população é a depressão e a ansiedade. Então, você tem essa questão. Para os transtornos mentais leves e moderados, a gente fica com às vezes fica num limbo, né? Fica num limbo, que eu acho que as políticas públicas... E não é só a saúde, né? Sim, as políticas públicas precisam ser pensadas para essa população, porque eu acho que a questão da saúde pública, ela tem que seguir o raciocínio epidemiológico. E quando a gente segue o raciocínio epidemiológico, você tem que pensar, né? Bom, como que a gente trabalha a saúde mental nesses âmbitos com profissionais da saúde mental. Nesses âmbitos, né? Assim, tipo, seja na atenção básica, seja na atenção secundária, que não são os transtornos, não são os pacientes, digamos assim, que iriam para CAPS, né? Os usuários de CAPS. Sim, não seriam elegíveis para CAPS. Eu fico pensando, quantas ansiedades e depressões não estão por trás de uma dependência química? Bom, né? A gente estava... Isso foi assunto do episódio até anterior, assim, essa questão de outros transtornos que não foram cuidados. Que não foram cuidados. A gente pensa que foram nem vistos, né? Que o Brasil é o 8º país em taxa de suicídio. O suicídio é... Muita ligação. Porque tem muita coisa antes, não foi só o silêncio da pessoa. Sim. Muita coisa muito adoecimento, né? Não foi vista, não foi pensada. E aí a gente vai pensar desde a questão cultural, que é do preconceito, muitas vezes, da população que tem com relação às questões emocionais, né? Ainda dentro de um paradigma cartesiano entre mente e corpo, então as emoções elas ficam relegadas a um limbo, né? Para se discutir, para se pensar, até a questão da estrutura que a gente oferece, né? Assim, a gente tem eu fico pensando, por exemplo, nas clínicas e escolas. A gente está com fila de espera em todas as clínicas e escolas de psicologia. Eu imagino. Né? Assim, então, eu tô... Você consegue... Né? É um indicador ali, né? Eu tenho... Que é isso, talvez nas clínicas e escolas, né? Eu acompanho muito essa questão das políticas públicas, né? Dos municípios. E aí, assim, quando você vê, claro que isso significa avanço, né? Implantou mais CAPS 3, os serviços, né? A unidade de internação, em hospital geral, que bacana, né? Teve um avanço significativo nisso. Mas, quando você observa nessas outras demandas, ainda as UBSs, né? As equipes de saúde da família, ainda com... talvez, não estou falando que é culpa dos profissionais, né? Também são insuficientes para toda a demanda da comunidade ali que eles precisam dar conta, mas é meio isso invisibilizado, que é isso. A depressão e a ansiedade vai chegar em outros lugares. Nesses... e aí, assim, é um pouco inevitável o processo de medicalização, né? Se a única resposta que a gente consegue ter, né, enquanto acesso, é o acesso à consulta médica, né? Às vezes nem o psiquiatra, às vezes a consulta médica, né? Assim, clínico geral, o médico de família, você vai ter um processo de medicalização da sociedade, porque você não abre outras possibilidades. Pensando nesse caso do transtorno mental. Porque sim, né, aquilo que você falou das pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente tem uma diferença social de quem tem acesso a pagar um processo de psicoterapia e de quem não tem acesso. Quem não tem acesso a pagar uma psicoterapia, muitas vezes vai para uma fila de espera, né? Porque a gente não tem a gente tem um gargalo aí, né? Não estou falando assim, de modo algum, não entendo que assim, a psicoterapia é a solução para a saúde mental, de modo algum. Sim, mas é mais amplo. É um trabalho que não seja insalubre, né? Assim, é poder ter lazer, é poder ter horas de descanso e também isso. Poder pensar nas suas emoções, né? Das condições de vida, né? Quando eu penso nisso, eu penso muito, né? A gente estuda isso lá atrás, assim, a pirâmide de Maslow, tal. Primeiro as necessidades ali, né? Básicas, enfim. E é claro que parece que a gente está falando de uma outra... de um outro nível, né, de uma outra dimensão, mas que cada vez as coisas estão interrelacionadas, né? Com certeza. E por isso que a gente tem visto esse aumento, assim. A gente estava falando disso, né, de prioridade, inclusive nos investimentos, né, no orçamento público, e eu vejo assim que é uma mudança realmente, acho que cultural, né, de pensamento muito grande. Porque, assim, há muitos anos atrás, eu estava no Conselho Municipal de Política sobre Drogas. E a gente tinha um fundo municipal que podia receber recurso para financiar projeto. Sim. Só que tinha que fazer uma campanha para chamar atenção para as empresas, enfim, quem, né, sociedade civil que quisesse destinar aí para esse fundo municipal. E eu lembro que a gente foi pesquisar
E nós encontramos lá um dado de que, eu acho que é um dado que está numa pesquisa, mas está dentro de um relatório lá do escritório das Nações Unidas de drogas e crime. E aí ele fala que a cada $1, né, porque o dado é de outro país, gasto em prevenção, você economiza, sim, agora eu não lembro se era 5 ou 10 em tratamento, nos custos, né, na criminalidade, inclusive nos custos em saúde de alta complexidade, né, em relação a isso. Então eu falo assim, a gente já tem evidência, né, a respeito disso, ainda que você vai ter um raciocínio só, né, econômico, sim, isso também já seria viável, né? Então, realmente é um alerta, acho que para os gestores, né? Do ponto de vista econômico, inclusive, a gente tem uma perda de $1 trilhão por ano por conta dos transtornos mentais. Então, seja do ponto de vista de tratamento, seja do ponto de vista afastamento, que essa pessoa está afastada, então ela não está trabalhando, aí também não está consumindo, quer dizer, você não está fazendo girar a economia. Sim. Então, assim, você tem muitas evidências, né? Mas eu acho que tem muito, né, Ariane, para pensar a saúde mental, a gente precisa pensar questões também mais estruturais. E né, talvez seja a resistência, né? Sim, né? Então, eu acho que, né, às vezes a ansiedade faz a pessoa consumir mais, comer mais, né? Então, assim, tipo, faz-se questionar. Existem outros interesses, né? A dinâmica social, né? Sim, sim. Um outro dado que aparece nesse relatório, ele, na verdade, ele fornece 10 recomendações, assim, né, para os países, e eu selecionei algumas que eu entendi que são mais significativas para a gente conversar, que ele fala assim, ó, a importância de integrar a saúde mental em todas as políticas, né, e uma outra que ele fala que é promover e proteger a saúde mental ao longo de todo o ciclo de vida. Em relação a essa primeira, né, de integrar a saúde mental em todas as políticas, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê isso. Grande parte da minha experiência, né, eu trabalhei em serviços municipais e estaduais, tanto lá na Defensoria, na Fundação Casa, mas na própria, né, na área da assistência social de um município. E eu vi que essa questão de ter essa, né, não a política de saúde mental, mas o tema, né, a saúde mental, promoção de saúde, como um tema transversal, é uma coisa, assim, esquizofrênica dentro dos municípios. Porque, assim, ainda é uma coisa muito segmentada, né? Acho que vem da formação dos profissionais, vem da estrutura do orçamento. Então, vou te dar um exemplo. Hoje existe uma recomendação do Tribunal de Contas, inclusive, que, se no Estatuto da Criança e do Adolescente está dizendo que o orçamento também deve ser prioridade para a infância, que os municípios precisam sinalizar quanto tem sido gasto para a infância. E os municípios têm respondido assim, mas é só olhar o meu plano, lá, o meu PPA, a minha LDO, todos os instrumentos lá, né, que regulamentam o orçamento, que você vai ver. Bom, primeiro que você pega aquele documento, se você não é um especialista, né, em orçamento, não é de fácil compreensão, sim, assim. Segundo, que o tribunal está dizendo, ele não está dizendo para você continuar fazendo daquela maneira, porque daí você vai colocar, ensino infantil, o investimento é tanto, na saúde é tanto, só que aquilo não está localizado, né? O que de fato é para, a não ser a creche, vamos dizer, sim, assim, né? Algumas coisas que são mais direcionadas, o quanto que você tem para que você realmente seja uma prioridade ali, né, no seu município. E existe uma dificuldade de fazer essa conta, porque assim, se a gente tivesse, né, uma lógica transversal de orçamentos compartilhados em algumas coisas, ficaria mais fácil. Então, assim, tô pegando uma coisa concreta, né, que é um instrumento aí de transparência, que é o orçamento público, mas ele demonstra que, na prática, na vida cotidiana, talvez os serviços, primeiro, tenham dificuldade de enxergar, né, que isso é uma demanda que precisa, né, atravessar, sim, né, as demais políticas, sim, a cultura, o esporte, enfim, as outras coisas. E aí, é claro que isso, o resultado disso é que a gente não consegue ver no papel. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Como é que você vê essa questão, né, da saúde mental como um tema transversal nas políticas? Essa discussão está dentro, inclusive,
de uma ideia muito interessante, mas muito pouco aplicada, que é do campo da promoção da saúde, de pensar políticas públicas saudáveis, né? Porque a questão da economia, né? A questão da segurança pública, a questão da educação, tudo isso afeta a nossa saúde. O trabalho, né? Então, essa ideia o desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico, a saúde como um grande tema transversal, porque realmente, e a saúde, quando a gente pensa promoção de saúde, a gente não pensa algo que tem que ficar restrito ao SUS, setor né? de saúde, ao SUS, ao sistema. E que tudo tem que ser pago pelo SUS, né? Sim, né? Mas que isso precisa atravessar todos os outros setores, né? Das políticas públicas. Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida, simples assim. Sim. E quando a gente fala de saúde mental, portanto, também a gente está falando de vida. E nossa vida tem diferentes setores. Né? A nossa vida, a gente circula por diferentes grupos, lugares, instituições. A cada ciclo, né? A cada etapa da nossa vida, a gente tem uma ligação maior, né? A um setor ou outro, né? Tem uma prioridade maior a um determinado setor da nossa vida. Mas, enfim, então eu acho que pensar... Porque, de novo, né? Volta à questão do preconceito. Quando a gente pensa saúde mental, a gente pensa, muitas vezes, usuário do CAPS. Né? Transtorno mental severo, né? Não, sim, aí estou investindo tanto. Saúde mental, você está vivo, então saúde mental é uma questão sua, né? E aí eu acho que pensar essa transversalidade é pensar, bom, como que acesso à cultura, esporte, lazer, contribui com a saúde mental. São fatores de proteção. Qualidade de vida. Fortalecimento de redes comunitárias contribui com a saúde mental. Eu tenho feito muito, né, assim, eu tenho tido muitos campos de estágio, né, em instituições de assistência social, de fortalecimento de vínculos com crianças, adolescentes, idosos, e eu vejo o quanto que esse pertence... A gente sabe disso, né? Infelizmente, a gente tem uma vida comunitária atualmente muito empobrecida. Pobre. Então, a gente acaba criando lugares artificiais para que isso aconteça. Mas o que a gente vê? Que isso ajuda, né? Porque eu tenho um grupo de pertencimento, eu tenho acesso ao lazer, eu tenho acesso à cultura, né? A troca afetiva com outras pessoas, eu tenho um grupo de apoio. Então, isso, né? Porque hoje em dia, eu acho que a vida comunitária ficou mais restrita às instituições religiosas, né? Isso. E aí... elas ocupam um lugar, né? Sim, Por quê? Porque é um lugar de pertencimento. Né? E nós, como seres humanos, precisamos disso. E quando a gente pensa a saúde mental, né, num ponto de vista transversal, é ter esse tipo de olhar. Né? O que isso agrega à qualidade de vida dos sujeitos. Né? Como que a gente pensa a saúde mental e a qualidade de vida no trabalho, na educação, né? Por exemplo, toda essa situação que a gente vê atualmente nas escolas, dos ataques, violência, sinaliza o quê? Tem coisas que nós não estamos fazendo, né? Então, assim, não é colocar detector de metal, né, na porta das escolas. Antes, né, o que a gente percebe? Que talvez agora chegou um ponto, né, que nós estamos tendo que... Agora a coisa está explodindo. Mas, assim, né, acho que não é só o Brasil, o mundo tem essa questão, né? Parece que a gente só para olhar. Quando para olhar, quando a coisa está explodindo, né? Crise ambiental. E mesmo assim, dá como teve um primeiro COVID, impacto, né? Um primeiro impacto, e depois teve o Covid, e a gente segue adiante como não tivesse acontecido, né? Você sabe que com essa questão, né, do conflito entre Israel, né, e Hamas e tudo mais, a hora que a gente tá rolando ali, tem um termo isso agora que os jovens usam, não sei como eles falam, que é quando você tá rolando o feed lá do Instagram, né? Começou a assim, me chocar demais, porque começou a vir muito, assim, eu sigo muitos canais de notícia, e aí, antes de aparecer a imagem, quando é uma imagem que tem violência, aparece assim, cenas fortes, e você escolhe se você quer ver ou não, né? Então, começou a aparecer tanto no meu feed, assim, cenas fortes, cenas fortes. Aquilo começou realmente, assim, a me impactar tanto. Eu vi uma cena de uma mãe com uma criança, claro, me identifiquei, eu tenho uma filha na mesma idade. Mas o que eu observei?
né? Que é isso, essa questão da banalidade, né? Do mal que enfim, a Hannah já trazia, assim. Que a gente começa a ter tanto acesso, né? Que algumas coisas, você sofre o impacto uma primeira vez, uma segunda. Sim. Não que aquilo não vai, né? Mas meio você normaliza. Meio que naturaliza, ou aquilo deixa de ser tão impressionante, assim, de tanto que você está exposto a isso, entendeu, né? Repetidas vezes, talvez o impacto vai, não sei, se vai criando uma couraça, alguma coisa, como defesa mesmo, né, para dar conta. Sim. Porque se a gente for se sensibilizar, né, profundamente a cada imagem, é claro que tudo está acontecendo do outro lado, mas a gente tem cenas, né, situações chocantes, impactantes acontecendo aqui ao nosso redor, né? Então isso, assim, me chamou muito a atenção, porque tem essa questão, assim, né? A gente sofre um impacto, aí às vezes vem uma reação. Então, me lembro assim, basta acontecer um ataque, né, em escola para vir a discussão da importância do psicólogo nas escolas, que já existe lei, que tem que cumprir, né? E aí passa, tipo, 1, 2 semanas, esfriou, acabou, não existe. Até a próxima. Isso, né? aí vem de novo, né? Sim. Então a gente ainda realmente, assim... Realmente criar situações efetivas, né? Mas aí eu vejo assim, coloca o psicólogo na escola, isso, um psicólogo para um universo. Escola, né? Assim, quer dizer, gente, a gente não consegue sair dessa situação de enxugar gelo. Né? Porque quando eu penso essas situações de violência, eu também penso como sintomas. Sim. Sintomas de coisas que não foram olhadas anteriormente. Né? Inclusive o processo, às vezes, de estresse, de adoecimento mental, também dos professores. Sim. Né? Que está no índice altíssimo. De... A questão das situações familiares, a questão... precárias do trabalho, sim, né? Então, assim, às vezes a falta de olhar e supervisão, de cuidado com relação a essas crianças, um aumento da questão da agressividade, a questão do preconceito, do bullying, tudo isso vai ficando um caldeirão que você vai ter essas situações como consequência, né? As coisas, elas não surgem do nada, né? Elas surgem de um contexto que não foi trabalhado, que não foi olhado. Né? E isso é uma questão muito importante. E isso que você falou, né, Ariane, da normalização, né, da banalização do mal. Mas eu acho que a gente vai entrando num processo de embrutecimento, né, e de amortecimento com relação a essas questões. Mas eu acho que do ponto de vista, né, do inconsciente fica esse mal-estar. Esse mal-estar que acaba aí, né, formando um sintoma através, seja da ansiedade, seja um aumento da tristeza, né, porque a vida vai perdendo um pouco de sentido. Não quer dizer, né, que isso não vai nos afetar, né? Sim, assim, a conta vai chegar de alguma maneira, né? Seja enquanto um sintoma social ou a produção de um sintoma mesmo individual ali, né? Mas isso tem me chamado muito a atenção, assim, porque eu fico pensando e talvez tenha um fenômeno que é isso, né? Os absurdos, né? E a violência, ela vai tendo uma escalada. Sim. que daí eu fico, às vezes, pensando assim, o que mais, né? Precisa acontecer para que outras escolhas aconteçam, para que outras, né? Para que a gente reorganize, né? E aí fica parecendo uma coisa muito idealista, né? Muito romântica, vamos dizer assim, mas eu fico pensando que um colapso a gente já quase está, né? Assim, o mundo já... já. A gente já está bem perto, assim, né? De um colapso em vários aspectos. Você sabe que eu recebi aqui num programa anterior o João, que foi também meu professor lá na São Francisco, e o campo dele, essa questão de trabalho, né? Da psicologia aí vinculado ao mundo do trabalho, e eles têm trabalhado com um conceito que é de trabalho decente. O que é um trabalho decente, né? É um trabalho que a gente está falando de um trabalho formal, de acesso a direitos e tudo mais, mas é além disso, né? E aí foi muito interessante a discussão aqui que ele trouxe, que é isso, né? É um trabalho que respeita a dignidade, que, enfim, só que a gente está entrando numa batalha aí, enfim, da macropolítica, né? Muito forte, muito, né? Grande. Com grandes interesses envolvidos. Exatamente. No segundo ponto lá da recomendação desse relatório, que ele fala em promover e proteger a saúde mental ao longo de todo o ciclo de vida. E aí eu vou trazer um pouco agora a discussão, porque a gente tem visto, né, esse fenômeno de pirâmide etária invertida, né? Então, o envelhecimento populacional
E é claro que a gente vai precisar pensar em políticas, né, em todos os sentidos aí, intervenções diante dessas novas demandas. Queria que você falasse um pouco disso, o que você tem observado, especialmente aí, porque a gente falou um pouquinho da infância, né, que eu acho que fica mais claro, hoje já tem mais sustentação para você defender intervenções para a infância, né, o movimento da primeira infância, que faz todo o sentido. Mas, por outro lado, a gente tem aí uma população envelhecendo. Sim. E aí tem um índice de suicídio maior, né, crescente nessa população. Você sabe que eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, né? Alguns dados falando de masculinidade, mas o quanto que tem crescido, né? Tanto as tentativas de suicídio, mas realmente o suicídio consumado, né? Em homens idosos. Então, as mulheres tentam mais, sim, só que os homens tentam menos e eles são mais eficazes nesse desfecho mais trágico, assim, né? Então, isso não é à toa, né? Tem aquela discussão que o dispositivo masculino é da eficácia, né? E então, ou a eficácia laboral, da produtividade, ou a eficácia sexual. Ao longo do envelhecimento, se isso vai tendo, né, prejuízo, não está no auge, esses homens estão perdendo um espaço no mundo, assim, né? Então, não estou reduzindo a questão, né, do suicídio, da saúde mental exclusivamente a isso, mas me chamou muito a atenção. Eu achei que faz muito sentido a gente pensar em políticas nesse sentido também, né? Quando a gente pensa, né, essa questão da criança, adolescente, idoso, eu acho que, enfim, no Brasil, nas últimas décadas também, a gente teve um grande avanço quando você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estatuto do Idoso, a consolidação aí do SUAS, né, dos seus serviços, mesmo do ponto de vista, né, das políticas de saúde, também um olhar com relação ao idoso, né, com programas na área de saúde mais específico. E eu acho que é muito importante, né? Acho que os municípios estão começando, engatinhando, né? Assim, a pensar um pouco, por exemplo, né? Atividades mais para a terceira idade, porque sim, a gente já está invertendo essa pirâmide, né? Isso precisa ser pensado. Então, assim, mas estamos engatinhando, né? Então, questão de grupos de terceira idade, ações mais para, né, de cuidados, de proteção de direitos, de garantia de direitos, né? Então, isso é uma coisa que ela precisa ser fortalecida, né? Outra questão é pensar também a representação social do idoso, né? Eu até lembrei que agora, há pouco tempo atrás, mudou, né? Aquele ícone do idoso. Isso, que era a bengalinha. Bengalinha agora, né? Verdade. 60 mais. Porque a gente tem uma cultura que valoriza muito o jovem, né? Sim. E ninguém quer envelhecer. Falar de envelhecimento e morte é um tabu. É demodê, né? Todo mundo, se a gente não morrer jovem, né? A gente vai envelhecer. Faz parte da vida. Do ciclo, então, né? Do ciclo de vida. E a gente sempre olha o envelhecer de um modo muito negativo, né? Só como se trouxesse só coisas ruins do envelhecimento, né? E também tem uma questão da cadeia produtiva, né? Então, assim, eu chego nessa parte da minha vida, estou idoso, não sou mais produtivo. Declínio, né? Declínio, quer dizer, em vez de cuidar, eu vou ter que ser cuidado, eu vou ter que depender das pessoas, né? Sim. Eu acho que tudo isso precisa ser também discutido, repensado, transformado, né? E essa transformação se dá como? Pela própria aqui, né? Assim, tipo, de você tornar público e construir espaços de discussão, porque foi assim que foi se ganhando direitos, né, com relação a mulheres, a negros, população LGBTQIA+, movimento de luta antimanicomial. Então, assim, trazer a público e a visibilidade, pauta, né? Essa discussão, essa colocar conversa. Em pauta. Então, a gente precisa repensar essa questão de como nós vemos o envelhecimento e como nós lidamos com o nosso envelhecimento. Né? Acho que a gente precisa... Especialmente a mulher, né? Considerar isso e se preparar para isso. Assim como a gente se prepara quando jovens, né, para o mercado de trabalho, a gente também tem que pensar quando sai desse mercado de trabalho. Quando eu vou envelhecer... A saída, né?
né? Porque agora sim a nossa expectativa de vida Aumentou. é uma realidade. Né? Então, eu acho que, de novo, né, tanto é do ponto de vista de políticas públicas, é uma discussão mais ampla, social, cultural, como do indivíduo, do sujeito. Né? Porque se a discussão ficar só na reforma tributária da Previdência, né, que é o que vai aparecer em primeiro lugar aí, né? A gente, sim, de novo, não vai enxergar, sim, o todo, né, do que isso significa. Sim. Eu estava pensando só um detalhe, né? Assim, eu tô com o meu cabelo natural, sim, né? Assim, com o cabelo branco, as, sim, luzes naturais. E volta e meia as pessoas... Isso já há muito tempo, porque eu nunca pintei muito cabelo, né? Agora eu tô com vou fazer 52 anos, né? E aí, assim, volta e meia alguém me pergunta como é que foi a transição, se tudo bem, né? Olha que legal, você conseguiu, né? Como se fosse uma conquista. Mas na verdade, porque eu não ligo muito, né? Para essa questão de se está branco, se está preto. Esse processo de envelhecimento, para mim, é uma coisa muito natural. Né? Eu não tenho muitos problemas com relação a isso. Mas o que eu percebo é isso, né? Assim, tudo bem ter cabelo branco, tudo bem ter rugas, sim, né? Tudo bem o nosso corpo se transformar, né? Tem beleza no corpo também envelhecido. A gente precisa mudar essas representações de beleza. Acho que você tocou num ponto importante, que é isso, né? A representação, as imagens, sim, que a gente tem, os símbolos. E, infelizmente, isso daqui não tem ajudado muito, ajuda, né? Assim, porque tudo tem filtro, só que a vida não tem filtro. É isso. Né? A vida real não tem filtro. Tem filtro. E é com ela que a gente precisa lidar, né? Sim. Trazendo, acho que nós falamos um pouquinho disso, mas agora quero trazer mais esse recorte, né? Enfim, não é a terceira recomendação, mas uma terceira que me chamou a atenção desse relatório, que fala que a gente precisa ter uma abordagem transformadora, né, de gênero para a saúde mental. Então, um pouco disso, né, foi tratado aí recentemente, teve a prova do Enem, não foi diretamente sobre saúde mental, mas falando dessa questão da mulher e do trabalho do cuidado. Queria te ouvir a respeito disso também, Mirna, assim. Tá. Sim, eu concordo, eu acho que a gente precisa ter um olhar, né, porque eu acho que quando a gente fala do campo da saúde mental né, a gente sendo psicólogo, a gente sabe o quanto que é uma discussão, é um assunto que você precisa olhar para a singularidade. Isso. Né? Pensar de um ponto de vista mais amplo, social, cultural, políticas públicas, epidemiologia, mas também pensar nas singularidades. E a gente sabe que existem processos de socialização diferentes entre homens e mulheres. Né? Então, a identidade de gênero marca, né, questões mais específicas para homens e mulheres. Então, a gente precisa de um olhar sobre isso. Né? Assim como quando a gente pensa a questão da violência doméstica, né? Do feminicídio, enfim, todas essas discussões, acho que elas estão muito articuladas. E eu acho que, enfim... quando você fala essa questão aí do cuidado, né, no processo de socialização, ainda a mulher ocupa esse lugar, né, de quem vai fazer os trabalhos domésticos, de quem tem a dupla jornada, de quem vai cuidar dos filhos ou vai cuidar dos pais idosos, né, dos familiares idosos, né? E o homem não, o homem vai sair, né, aquela divisão tão antiga entre público e privado, né? Assim, que ainda nos atravessa. Mas é como se o homem, né? Assim, do mundo público, do trabalho, da polis, da polis, né? Do mundo do dinheiro, até a diferença salarial nesse sentido, né? E aí a gente precisa discutir essas questões, né? Porque a questão da dupla jornada, do trabalho de cuidado, né? Estando na área de saúde, a gente vê, por exemplo, o quanto isso vai sobrecarregando a mulher, né? A mulher na família. Né? E às vezes, o quanto ao desobrigar o homem, né, desse cuidado, e às vezes até a gente entra na discussão sobre paternidade, né? Sim. Assim, do homem, enfim, né, se separar, se afastar dos filhos. E aquilo... Assim, não estou falando que todos os homens façam isso. Sim, não é generalizando, né? Não mas generalizado. Tem homens
que lidam muito bem, são, né, assim, Sim. muito engajados nesse cuidado, mas ainda, infelizmente, né? Se a gente for pegar... De um ponto de vista, inclusive, estatístico, né? Que até a maioria... nem surgiu isso, né? O quanto que uma mulher gasta de tempo, de horas no dia com relação aos cuidados de casa e quanto um homem gasta, ainda tem uma desigualdade muito grande. Né? Então, assim, e essa sobrecarga, essa invisibilidade desse cuidado, essa desqualificação de um cuidado que é fundamental, né? Para a sociedade. Para a manutenção aí, né, da sociedade, da vida social, Sim. Acaba sobrecarregando a saúde mental da mulher, né? Porque quando às vezes você vai cuidar... pensar no cuidado dos idosos, você tem uma cuidadora mulher que também está estressada, ansiosa, depressiva por conta disso. Ela não consegue se cuidar, não consegue passar lá no postinho de saúde, né, para poder olhar os seus cuidados, seus exames periódicos, né? Então, eu acho que tem essa questão que a gente precisa olhar, né, de ressignificar, porque nós mulheres, né, a gente vai para o mercado de trabalho, mas quem também ocupa esse lugar em casa, né, agora, nessa rotina que a gente tem. Mas, por um outro lado, né, Ariane, eu acho importante pensar na questão da saúde mental do homem, né, porque aí, se para a mulher é permitido chorar, para o homem não é permitido. Né? Então, o homem ainda tem que ser aquela figura forte. As representações sociais, a gente sabe que elas demoram a ser transformadas, né? Então, você vai ver um pouco isso, quer dizer... o homem ainda nesse lugar que ele precisa ser forte, né? Ele não pode falar dos seus sentimentos, né? Assim, a socialização é muito diferente. Essa socialização acaba até impactando nesse índice que você traz da questão da diferença, né, em mortes por suicídio entre homens e mulheres, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para essa questão, né? Então, por exemplo, a gente tem o Novembro Azul para falar, né, do câncer de próstata, tal, mas eu acho que é para pensar o autocuidado, inclusive a saúde mental do homem, que isso é questão, sim. Né? Que pode chorar sim, que pode se sentir fragilizado, né? Que isso é normal porque isso é humano, né? Eu gosto muito de uma autora, enfim, ela tem um livro bem famoso dela que é a Brené Brown lá, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? E ela fala muito dessa questão, dessa dimensão da vulnerabilidade, né? Ela está estudando lá a vergonha e ela chega na questão da vulnerabilidade, porque a gente está acostumado a pensar em vulnerabilidade social e não vulnerabilidade enquanto uma condição de existência, né? Sim. Que você se mostrar vulnerável não é uma questão de que você é um loser, né? Que a gente tem, acho que é isso que está implícito, né? Que assim, quem ganha, quem perde, enfim, quem é mais, o que é força, Sim. Né? O que é ser uma pessoa emocionalmente forte. Inclusive dar conta disso, né? De ter espaço para essa vulnerabilidade. Então, acho que é uma discussão mais do que atual e necessária. E quando eu trago essa questão, né, da dimensão de gênero, é porque, de alguma maneira, quando a gente vai pensar, né, em interseccionalidade, então é claro que tem condições que são mais agravantes, né? Se a gente pensa numa mulher negra de periferia, então a gente tem raça, classe, gênero, tudo... ali realmente incidindo ali a respeito da saúde mental, inclusive, né? Com certeza. Então, os atravessamentos que ela vai precisar fazer são maiores, mas não menosprezando outras circunstâncias, né? Outras situações aí. Só pegando um pouquinho essa fala sua, né? dessa cultura dos vencedores e dos perdedores, eu acho uma cultura extremamente prejudicial. Né, para o campo das relações humanas, das relações sociais, do contrato social, né, e também da saúde mental. Né, porque quando a gente fala vulnerabilidade, vulneráveis somos todos, porque somos seres humanos, nós somos mortais, nós somos imperfeitos, né? Só que aí, de novo, né, como se for, isso aqui, né, quer dizer, as redes sociais, os filtros que a gente coloca, vai dando uma dimensão, né? Eu acho isso muito complicado, principalmente, né, para crianças, adolescentes, jovens que são mais
digamos assim, não que nós não sejamos. Mas tem uma influência maior, né? Inclusive, né, do seu ciclo de desenvolvimento, Sim. né? Você é mais permeável, mais vulnerável a essas imagens, né? A essas impressões. Sim. Você cria essa impressão de que você pode ser, né? O super-homem, né? Você pode ser a super-mulher. E aí você tem uma ansiedade agravada, porque, logicamente, ninguém é. Né? E não é para ser, né? Na realidade, eu acho que a vida é justamente... O normal é não ser, né? O normal é não ser, que eu acho que esse nosso percurso de vida, de criança a idoso, até nós morrermos, justamente a gente poder lidar com aquilo que falta, né? A gente lidar com as nossas imperfeições, com a nossa vulnerabilidade, né? Entender que cada momento e a cada etapa da nossa vida é um aprendizado, é um momento de crescimento, né? Porque estar vulnerável é também... lidar com aquilo que falta e estar aberto, né? A vida, aquilo que vem do mundo, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. A vulnerabilidade é importante, não é um defeito, né? Eu penso assim que nós, né, enquanto psicólogos, enquanto, né, categoria profissional, a gente tem essa tarefa, não só a nossa categoria, né, mas de não dá hoje, né, pra gente continuar, às vezes nem é a psicologia também tem as suas áreas, os seus departamentos, né? Mas essa visão macro, assim, precisa permear a nossa atuação. Quer seja na psicologia organizacional, se a gente está dentro da empresa, se a gente está dentro da escola, se está localizado na saúde, ou no SUAS, ou em outros campos, né, que vem surgindo, novos campos, né, de atuação da psicologia, mas é preciso ter essa atuação mais crítica, assim, né, de trazer, por isso que eu falo, assim, parece que quando o bichinho, né, da psicologia social pica a gente, não tem como você olhar mais de outra maneira, não importa, né, qual seja a prática, né, a atuação. Gente leva, né, um tipo de olhar, né, que a gente leva para a nossa prática. Sim. Mirna, para a gente encerrar, agora eu quero deixar um espaço aberto aqui para você, enfim, para você fazer suas considerações, o que você entender aí que seja pertinente, que nós não tratamos aí a respeito do tema, tá? Bom, Ariane, assim, para mim é sempre um prazer conversar sobre essas questões, esses assuntos, esses temas aí que você traz, né? Porque eu acho que é extremamente importante para a gente sair dessa sensação de enxugar gelo, né? Assim, eu acho que a gente precisa trazer essa discussão dos mais diferentes espaços, né? Independente de classe social, de gênero, de faixa etária. Eu acho que é uma discussão extremamente pertinente, de setor, né? Da vida, setor econômico, enfim, acho que a gente precisa trazer essa discussão, né? Porque eu acho que a gente também só vai conseguir avançar, né, com relação a esses índices que a gente vê hoje tão complicados, né, com relação ao transtorno mental, se a gente começar a pensar de modo mais sério sobre isso, desconstruir preconceitos, né, assim, aumentar o acesso a tratamento também, né, aumentar o acesso a ações de prevenção, ações de promoção de saúde, efetivamente, né? Não ser uma coisa só para o inglês ver, né? Que está no papel e depois lá na prática não acontece, né? Então, que efetivamente essas ações, elas transversais, elas possam realmente, porque a gente está vendo uma série de situações muito traumáticas acontecendo na sociedade, que tem por trás essa discussão, né? Que também tem essa ligação. Então, eu acho que é extremamente importante a gente poder trazer aqui. Eu estava lembrando ontem, né? Que eu estava dando uma aula e uma aluna a gente estava fazendo algumas atividades em sala de aula e uma aluna falou assim, pode ser meio pesado falar sobre saúde mental, né? E aí, na hora, eu pensei assim, o pesado é não falar sobre saúde mental. Não falar sobre saúde, porque, nossa, que conversa deprê, a gente vai falar, vamos ficar alegre, né? Essa sociedade meio hipomaníaca que a gente vive, né? Todo mundo tem que estar alegre. Eufórico, né? Tem que estar eufórico, né? Tipo, nossa, né? Sempre nessa alegria. Então,
é como se falar de saúde mental, nossa, mas é um assunto muito triste, pesado, né? Não, deixa isso pra lá, esquece isso, né? Não, o pesado é não falar sobre isso. É calar, né? E não falar sobre isso, ou calar sobre isso, é o que justamente vai produzir depois muito mais sofrimento, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante. Outra questão que eu acho que você trouxe aí ao longo, né? Da nossa conversa, em que você fala sobre né, até o conflito lá, né, Israel, isso. Palestina, tal, e que a gente vai vendo, né, Ucrânia, Rússia, isso. As violências, né, o Brasil também passou, né, tem passado por situações muito complicadas do ponto de vista da violência, né? Violência aqui. Assim, eu acho que a gente tem que pensar a violência na gente, né? Porque também a gente sempre coloca a violência no fora, outro, né? O violento é o outro, a guerra está fora. Não, a gente tem a violência, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com diferenças, né? De lidar com as relações humanas, né? Enquanto a violência estiver sempre projetada no outro, a gente não vai conseguir chegar a avançar nisso, né? Porque o ruim, o errado é o outro. Eu acho que a gente tem passado, por exemplo, todo esse processo que a gente tem visto de polarização é extremamente danoso, né, para as relações sociais, assim, porque a gente não consegue avançar, né, na construção de diálogos, na construção daquilo que a gente sabe que é tão importante para a saúde mental, que é a questão... E aí acaba usando de um mecanismo de defesa bem primitivo, né? Sim, assim, essa muito, questão de muito, sempre de projeção, né? Sim. De estar fora, né? Tá fora, tá fora de mim. Não diz respeito a mim, não. Diz respeito a você também, porque isso é um componente humano também. Sim. Né? A questão da agressividade, da violência, assim como a vulnerabilidade. Não tem ser humano que veio sem isso. Sim. Né? Assim, a gente ainda não é um componente que não, alguns têm, outros... sim, né? A gente não chegou ainda nesse grau de evolução, né? Que não, isso não faz parte da minha pessoa. Não, né? Super Só importante. sou do bem, né? Sim. Sim, exatamente. Mas é isso. Mirna, muito obrigada, Imagina. viu? Foi muito agradável, assim, acho que faz muito sentido o que você falou, né? Por mais que, quando eu estava preparando aqui, né, mais ou menos um roteiro, às vezes realmente fica essa sensação, a gente pensa assim, nossa, mas e a pessoa que vai ouvir, né? É um assunto denso, mas também aquele compartilho, né, dessa sua visão de que denso é não falar. Denso é né? não falar, Porque daí é um silêncio e a angústia é aquilo que não tem nome, que não tem forma, né? Que a gente não consegue cuidar. Sim. Eu acho que assim, talvez... Como última fala, né? Eu acho que eu deixo um convite para todos nós pensarmos como que está a nossa saúde mental, né? Como é que está a minha relação comigo mesma? Porque pensar na saúde mental também é um processo de convidar a todos nós a se autoconhecer. É um trabalho de si sobre si, né? Não de tem si jeito. Sobre si. Porque eu acho que o grande desafio, hoje em dia eu olho, né, na minha vida, o grande desafio na minha vida é eu comigo mesma. Eu Sim. com meus monstros, eu com os meus fantasmas, né, eu com as minhas questões. E não é uma coisa assim de um individualismo ou um autocentramento. Sim. Né? Longe disso. Poder se pensar na relação com o outro. E você vê que assim, eu usei a palavra trabalho, né? Eu tô recuperando esse conceito dos gregos, enfim, isso tem muito a ver com o que eu estou estudando na minha tese, né, de doutorado, a questão do cuidado de si. E quando a gente vai pegar o termo de como eles praticavam isso, porque não era um conceito abstrato, né? Envolvia uma prática mesmo, né? As práticas de cuidado de si. E aí o conceito é isso, é um trabalho de si sobre si. Sim. E a gente se ocupa tanto de outros trabalhos, por que não, né? Desse, né? Por que não valorizar esse trabalho, né? Enfim, dentro da nossa rotina, né? Dentro da nossa organização aí de vida. Porque sem cuidar da nossa casa fica difícil do cuidar de fora, né? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Ariane. É sempre um prazer, né? Te encontrar, com certeza, sempre muito produtivo. E você... Espero que a gente tenha outras aí. Com certeza, já se sinta convidada e assim, saiba que você tem uma marca muito forte assim na minha formação profissional. Com isso. Obrigada. Obrigada.